Oi pessoal, um prazer imenso estar aqui novamente com vocês, trazendo um pouquinho aí das novidades, debatendo alguns assuntos interessantes referentes à nossa área, a área de tecnologia, a área de engenharia, a área de programação, microcontroladores e todo o universo que isso daí está envolvido. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre como a tecnologia está influenciando aí no nosso dia a dia e também na educação. Então vamos lá. Oi, pessoal. É um prazer imenso, né, como eu já comentei, estar aqui novamente com vocês. E hoje eu queria comentar um pouquinho com vocês um assunto que eu acho muito interessante e também vocês sempre percebam que a gente sempre tenta pegar um assunto que tem a ver também não só com o contexto de tecnologia, mas com alguma coisa da semana, com alguma coisa dos últimos dias. E está se aproximando, então agora no sábado vai ser o Arduino Day, dia 1º de abril, não é só dia da mentira, também vai ser o Arduino Day. E é interessante a gente falar um pouquinho sobre esse contexto da tecnologia, de como esses itens tecnológicos que hoje fazem parte do nosso dia a dia estão revolucionando a nossa maneira de interagir com as outras pessoas, a nossa maneira de interagir com as coisas e também a questão da educação, tá bom? Então é esse contexto que eu gostaria de comentar um pouquinho com vocês. Por exemplo, um caso não é recente, né, também, às vezes a gente não se dá conta, né, o quanto tempo passa, mas uma pequena história aí para vocês. Quando eu estava no curso técnico, eu fiz o curso técnico ali no Instituto Federal de São Paulo, na época era a Escola Técnica Federal de São Paulo. No terceiro ano do curso técnico, era o ano de 1999, e eu tinha um professor lá no curso técnico que teve interesse, né, chamou um pessoal, né, convocou os interessados, eu fui uma das pessoas interessadas, em fazer um projeto de educação à distância. Naquela época, 1999, para vocês terem uma ideia, não faz um tempo, né, faz um bom tempo, já estou ficando velho aí, né, mas também não é uma coisa assim tão antiga, há tanto tempo atrás. E para vocês terem uma ideia, naquele ano, 1999, não tinha ainda telefone na minha casa. Ainda era Telesp, estava no finalzinho da Telesp, que era uma empresa pública de telefonia, né, que depois acabou migrando aí para a questão da telefônica, e tinha um problema muito sério de conseguir novas linhas. Uma linha telefônica era uma coisa muito cara na época, e além de ser cara, ainda precisava da disponibilidade de cabo, né, de fiação na rua. Então, e se a fiação que tivesse na sua rua tivesse lotada, para passar uma nova fiação, dependia de uma coisa que chamava plano de expansão na época. E daí, muitas vezes, você ficava pagando esse plano de expansão vários anos para viabilizar lá que a empresa pública passasse aquele cabo até chegar à sua rua um novo cabo e assim possibilitasse que os novos moradores ali daquela região também pudessem ter telefone. Eu só coloquei essa pequena história para vocês para mostrar o quanto a tecnologia evoluiu nesses últimos tempos, tá? Como hoje em dia está integrado no nosso dia a dia a tecnologia, a internet. Antigamente era impensável ter internet. Eu mesmo trabalhei em empresas até... A penúltima empresa que eu trabalhei antes de fundar aqui a Microgênios, meados de 2002, 2003, mais ou menos, no departamento técnico onde eu trabalhava, que era um departamento de manutenção, para vocês terem uma ideia, tinham 3 computadores. Tinha um computador lá que era da secretária e tinha 2 computadores que era para a gente fazer algumas requisições de peças, algumas coisas. Não era uma coisa assim tão aplicada no dia a dia ainda a tecnologia, né? Embora já passasse do ano 2000, lógico, aquela empresa também estava um pouquinho desatualizada. Mas a informática, esse tipo de coisa não era tão presente. Esse é o ponto que eu quero chegar para vocês. E hoje em dia a tecnologia ela está presente muito no nosso dia a dia, em todos os objetos, em todas as coisas que nós fazemos, nas maneiras que nós nos relacionamos com as pessoas, né, interagimos hoje em dia por redes sociais, por aplicativos de celular e assim por diante.
Mas o ponto que eu quero chegar aqui é que nós, principalmente assim, um país em desenvolvimento como o Brasil, para não dizer um país de terceiro mundo, né, nós temos que ter a consciência que fazer parte desse contexto, a gente não pode fazer parte desse contexto apenas como usuários da tecnologia. Todos nós temos que estar envolvidos e aptos a ser inovadores também, utilizando a tecnologia. E para isso é necessário conhecimento, é necessário estudo, é necessário uma certa formação. Quando eu digo aqui formação, não estou falando que a pessoa tem que ser um técnico, tem que ser um engenheiro, tem que ser um projetista, um especialista em informática, não é esse o contexto. Eu até achei uma coisa muito interessante naquela entrevista que a gente fez com a Limor Fried, lá da Fruit, não sei se vocês leram, se não leram, vale a pena dar uma olhadinha lá no blog da Microgênios, que teve um ponto que eu questionei elas, como fazer para as pessoas, para as crianças, terem interesse na parte de tecnologia, programação e assim por diante. E ela respondeu uma coisa muito interessante, que ela falou assim, que a maioria das pessoas, elas não têm interesse pela tecnologia simplesmente pela tecnologia. Elas têm outros interesses, como esporte, artes, comunicação, biologia, medicina, história, sei lá, vários interesses, né? Não necessariamente relacionados diretamente com tecnologia, e é importante a gente mostrar para esse pessoal, no caso essas crianças, como a tecnologia está inserida nesse contexto. Então, se você gosta de esporte, então é importante você saber que hoje em dia o sensoriamento de atletas, análises de processamento visual podem melhorar a performance do atleta, são utilizados no dia a dia dos treinos e assim por diante. Eu achei isso muito interessante. E essas plataformas abertas que surgiram, como o Arduino, como o Raspberry, eles vieram muito nesse contexto. Então, eles tiraram aquela coisa da programação, da eletrônica, da criação, né, da criatividade, né, nessa área tecnológica, estar envolvida apenas com os profissionais da área, com pessoas de muito conhecimento, e democratizou isso, conseguiu tornar isso de uma forma muito mais simples, muito mais aceitável, que a pessoa consiga fazer projetos que se relacionem com o dia a dia delas. E esse contexto foi muito interessante, veio na hora certa, né, na hora que realmente todo mundo estava ali imerso na tecnologia, e começou a ver que essa questão que o pessoal até chama da computação física também é algo interessante, também merece ser explorado, não só pelos profissionais, mas por todos. E isso daí é muito interessante. E é muito interessante que as crianças, os jovens, os profissionais, os estudantes, mesmo que não sejam das áreas de engenharia, de tecnologia, também conheçam um pouco sobre esse universo, primeiro para entender que não é uma coisa de um bicho de 7 cabeças, né? E para entender que isso está relacionado diretamente hoje com a vida delas, com as profissões delas, com as coisas que elas têm interesse e assim por diante. Então, eu acho muito interessante a gente comentar, né, fazer um pouquinho dessa discussão sobre esse assunto. Gostaria também, depois de ver um pouquinho mais da opinião de vocês, coloquem aí nos comentários dos vídeos, tá bom? E deem depois sugestões, críticas a respeito desse assunto, que eu acho muito interessante. Então, essas plataformas, existem diversos projetos, projeto Arduino, projeto Raspberry, projeto do Node MCU, projetos na área de software, como Scratch, como a própria linguagem Python, como os próprios sistemas operacionais, como o sistema operacional aberto Linux. Embora aqui a gente não vá, o meu foco não é muito ficar falando da questão de open source, open hardware. Depois a gente faz um outro vídeo dedicado a esse assunto. Aqui é mesmo o contexto da tecnologia e como essa questão de aprendizado de programação, de aprendizado de computação física é importante. Inclusive, com a experiência que a gente tem aqui ao longo aí de mais de 10 anos dando treinamentos, muitas vezes a gente veio percebendo assim, os profissionais estão com certa dificuldade em programação. Até digo isso por mim mesmo, porque antes de começar a estudar essa parte de microcontroladores, já
quando comecei a trabalhar, quando eu e o Fernando começamos a fundação aqui da Microgênios, eu realmente sentia muita dificuldade, ainda sinto, acho que a gente nunca pode achar que sabe tudo, muito pelo contrário, acho que principalmente nessa área de programação aí, tem um universo enorme de aprendizado e eu ainda estou começando. Mas como eu vim da área técnica, lá fiz curso técnico, depois fiz engenharia elétrica com ênfase em eletrônica, eu senti que faltava essa questão de programação, e inclusive de lógica de programação nesses cursos. E daí a gente começou a pensar, né, existe essa deficiência, né, no ensino, o pessoal deveria ter mais matérias referentes a isso, mas depois, com o tempo, a gente começou a perceber que o problema é mais embaixo ainda. O problema vem lá já do ensino fundamental, do ensino médio. Hoje em dia, a programação ela precisa estar inserida no contexto da educação. A criança, né, o jovem, ele vai obrigatoriamente, assim como aprender uma nova língua, aprender matemática e assim por diante, num futuro muito próximo, que já está virando realidade hoje, a lógica de programação, e pelo menos o básico de programação, vai ser uma matéria fundamental para ele entender o contexto onde ele está inserido. Né? E isso é muito importante e a gente tem que fazer, né, de acordo com as nossas possibilidades, a nossa parte para divulgar essas questões, né, para colocar essas questões cada vez mais em pauta, principalmente aqui no Brasil, que ainda não está em pauta esse tipo de coisa. Em outros países já está sendo aplicado, inclusive, na educação. Aqui no Brasil, infelizmente, não. Mas nós temos que tentar, né, fazer um esforço aí grande para colocar esse contexto, porque vai ser essencial. Senão vai ter uma exclusão digital cada vez maior. A gente vai ser simplesmente um consumidor da tecnologia e não vai ter a capacidade de criação, de inovação, utilizando a tecnologia. O que eu queria aqui comentar com vocês, então, dos projetos, vocês já conhecem, né, o projeto Arduino, é bem interessante acessar o site, o Arduino CC. Teve uma briga lá, né, entre os fundadores do Arduino e o pessoal acabou desmembrando, um conseguiu patentear uma marca nos Estados Unidos, outro patenteou a marca no resto do mundo, então tem umas brigas lá entre eles. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar dois sites, né? O arduino.cc e o arduino.org, tá bom? Eu aconselho que utilizem o software, as coisas do arduino.cc, tá bom? Esse daqui também é legal, é bacana, vale a pena conhecer, mas o que a gente pode considerar assim como o oficial mesmo é o arduino.cc, que é o site mais antigo aí que sempre esteve na internet desde o começo, tá bom? Outra coisa interessante, tanto no site do Arduino como da Fundação Raspberry, existem áreas específicas para a questão de educação, tá? Então, o pessoal que é educador, que é professor, mesmo que não seja da área de eletrônica, é muito importante estar conhecendo, tá, esses recursos educacionais e, de alguma forma, se possível, estar implantando. Então, tem materiais muito legais aqui na área educacional que os professores podem utilizar, exemplos, materiais didáticos e assim por diante. Tanto no site do Arduino, tá bom? Quanto no site da Raspberry, tá bom? Que é o raspberrypi.org, e daí tem aqui a área educacional, assim como também no site do Arduino também tem aqui em Learning, né? Tem aqui Education, tá certo? Então vale a pena, é muito importante conhecer e os educadores, os professores vão ter um papel cada vez mais fundamental nesse contexto. Tá bom? É nosso interesse aqui também da Microgênios estar cada vez mais perto dos educadores, dos professores. Eu não digo só dos professores de curso técnico, engenharia, pelo contrário, digo professores mesmo do curso da educação fundamental, do ensino médio, porque essa área precisa ser explorada. Se a gente quer realmente que melhore a educação, que os alunos estejam mais aptos a estarem se relacionando com o universo, com a tecnologia que existe hoje, a gente tem que começar a utilizar isso na sala de aula o quanto antes.
Por falar, né, nesse Arduino, eu vou também falar aqui de um site muito interessante, vocês já devem conhecer. Em alguns eventos aí a Microgênios também sempre tenta ser parceiro lá do pessoal do Embarcados. É um portal muito interessante, um portal fundamental de conhecimento aí da internet brasileira nessa área de microcontroladores, programação, sistemas embarcados. E aqui eles estão fazendo a divulgação, inclusive são um dos responsáveis aqui pelo Arduino Day. Então, quem quiser participar, entra lá. O Arduino Day vai ser amanhã. Ele vai estar distribuído aí em vários Fab Labs, olha lá, nos Fab Labs aqui de São Paulo, da cidade de São Paulo, também no Centro Cultural Vergueiro, no Instituto Federal de São Paulo, né, na escola que é a antiga Escola Técnica Federal de São Paulo, tá bom? Então, quem tiver interesse, vale a pena, faça a inscrição, o evento vai ser gratuito, vai ter muita coisa legal. Tá? Entrem lá no site do Embarcados, embarcados.com.br, e vocês vão ter todas as informações referentes aí ao Arduino Day. É bem interessante, um evento bem legal, vale a pena participar, tá bom? E não é só quem é da área, então quem quiser levar, quem tiver filhos, quiser levar filhos, quem tiver amigos de outras áreas, pode levar. O intuito não é ser para só o pessoal de eletrônica, de programação, muito pelo contrário, é para realmente mostrar, integrar todo mundo, né, todos os interessados, todos os curiosos, quem quiser conhecer mais, nesse contexto de tecnologia, de microcontroladores, é muito legal, tá bom? Então, vale a pena conhecer, não deixem aí de participar. Quem for de outras cidades, de outros estados, também dá uma olhadinha, né, aqui no site ou em outros sites referentes ao projeto Arduino Day, para ver se vai ter alguma programação aí na sua cidade referente ao Arduino Day. E se não tiver, é um bom motivo, né, para o próximo ano, o pessoal que conhece Arduino, o pessoal nós que somos da área aí de eletrônica, de programação, também começar aí na cidade onde você reside, tentar fazer um evento desse, convidar as pessoas, ver com autoridades aí da cidade, como se pode fazer para integrar no calendário aí do Arduino Day a sua cidade também com eventos. Vai ser muito legal. Além de estar divulgando, ajudando a divulgar a tecnologia e essa parte de educação tecnológica. Tá bom? Então, aqui no site do Embarcados, embarcados.com.br, tem muito material legal também, depois vocês conhecem aí o projeto, né, o portal, quem não conhece ainda. E só comentando aqui, então, sobre esse contexto, lembrando que o portal de membros da Microgênios tem muito material interessante para o pessoal que está começando e também para o pessoal que já conhece aí de microcontroladores, é a maior biblioteca de vídeos, de cursos em vídeos de microcontroladores no Brasil. Vale a pena fazer parte aí desse projeto, lembrando que hoje é o último dia das promoções e a gente está tendo aquelas aulas ao vivo também, né? Não vamos esquecer aí das aulas ao vivo. Amanhã vamos ter a aula ao vivo de microcontroladores AVR, então quem quer dar um passo além aí do Arduino, né, conhecer mais a fundo o microcontrolador que está lá dentro do Arduino, o AVR, vale a pena, então, fazer parte do portal e ter acesso a esse material. E na próxima terça-feira, um outro treinamento de um material muito legal também, que é o Node MCU. Já temos materiais lá no portal sobre Node MCU, com conexão com a internet das coisas. E agora vamos ter um sobre automação residencial aí. Vai ser muito legal, o professor Fernando vai estar ministrando na próxima terça. Então, amanhã, sábado de manhã, tem o curso de AVR. E na terça-feira, lá no finalzinho do dia, já comecinho da noite, vamos ter o de Node MCU. No portal, nós temos também um curso de Arduino, tá? Arduino primeiros e segundos passos, um curso bem bacana aí de Arduino. Quem acompanha os nossos outros projetos aí em vídeo, por exemplo, aquele projeto Dica de Leitura, dê uma olhada lá. Nós colocamos um novo post lá, uma nova dica de leitura de um livro sobre Arduino, um livro também muito bacana para o pessoal que está começando, vale a pena também conhecer a literatura, né? Não só vídeos. É bom, todas as formas de estudo são importantes, né? Livros, vídeos,
cursos e assim por diante. Eventos como esse evento do Arduino Day, tudo isso faz com que a gente tome mais gosto, né? Compartilhar informações, pegar informações diferentes, projetos, isso daí vai criando aí um know-how muito legal para os nossos desenvolvimentos de projetos. E por fim, eu gostaria aqui também de comentar da página também, que é uma página mantida pela Microgenius, cadeagle.com.br. Semana que vem eu vou estar fazendo um bate-papo ao vivo sobre a parte de projetos de placas de circuito impresso e sobre o software Eagle, sobre as novidades, mudanças aí que aconteceram no software Eagle, que agora é propriedade da Autodesk. Tá bom? Então, quem quiser fazer parte aí do bate-papo, basta se inscrever gratuitamente aqui no site, cadeagle.com.br. Além de participar do bate-papo, também vai estar fazendo parte aí, vai poder acessar o mini curso aí com várias videoaulas que nós temos disponíveis gratuitamente, aí, que eu já deixei disponível para o pessoal. Quem já está inscrito, tudo bem, nem precisa acessar novamente, já está lá na lista, já vai ser avisado automaticamente aí quando for iniciar o bate-papo. Bom? E esse mês também temos curso de projetos de placas de circuito impresso utilizando o software Eagle. Quem tiver interesse, dá uma olhadinha, aqui na página também tem um link para inscrição, está com desconto especial aí para o pessoal. Eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês. Gostaria de depois continuar, né, que a gente continuasse com essa discussão sobre a educação tecnológica, sobre a tecnologia envolvida no nosso dia a dia, principalmente no contexto da educação. Coloquem aí, quem está assistindo no YouTube, coloquem seus comentários aí, suas sugestões, suas dicas, suas críticas, sugestões de pautas futuras, tá bom? Agradeço mesmo a participação de vocês, a atenção de vocês e até o próximo Microgenius News.